A história da vida na Terra não é um processo linear, nem uma ascensão constante, mas sim uma série de revoluções biológicas impulsionadas por criaturas e linhagens que, em momentos cruciais, mudaram para sempre a química dos oceanos, a composição da atmosfera e o destino de cada ser vivo que viria depois. Desde a sopa primordial até o surgimento da mente complexa, o destino do nosso planeta foi moldado por uma sucessão de seres pré-históricos, muitos deles microscópicos ou sem ossos, cuja influência supera em muito a de qualquer dinossauro ou mamífero gigante. Para entender a magnitude dessas mudanças, devemos retroceder a cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos, ao momento em que a vida emergiu das profundezas aquáticas. Este longo período, conhecido como o Éon Precâmbrico, que durou mais de 4 bilhões de anos, foi o cadinho onde se forjaram os mecanismos fundamentais da biologia, estabelecendo as regras da herança, do metabolismo e da replicação celular. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Comecemos. A primeira criatura transformadora da nossa lista não era uma criatura no sentido estrito, mas sim uma forma de vida procariota que possuía um segredo químico que alteraria o destino de tudo. Estamos falando das cianobactérias, frequentemente chamadas de algas verde-azuladas. Elas surgiram talvez há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos, em um planeta cuja atmosfera carecia quase completamente de oxigênio livre. A Terra primitiva era um mundo anóxico, dominado por gases como o dióxido de carbono e o metano. As cianobactérias inventaram a fotossíntese oxigênica, um processo que utiliza a luz solar para converter água e dióxido de carbono em açúcares, liberando oxigênio como subproduto. Este subproduto, a princípio um veneno para a vida anaeróbica dominante, começou a acumular-se lentamente nos oceanos, oxidando primeiro o ferro dissolvido, o que deixou sua marca em formações rochosas bandadas que datam de até 2 bilhões e 500 milhões de anos. Assim que o ferro se saturou, o gás venenoso começou a escapar para a atmosfera. Este evento, que durou centenas de milhões de anos, é conhecido pelos cientistas como a Grande Oxidação, ou a Catástrofe do Oxigênio, e é a maior crise ecológica que a Terra já experimentou. O aumento do oxigênio livre exterminou a maioria das formas de vida anaeróbicas do planeta, mas ao mesmo tempo assentou as bases para o desenvolvimento da respiração aeróbica, um processo energético muito mais eficiente, que é fundamental para toda a vida complexa que viria depois. A Grande Oxidação não foi apenas um massacre, foi uma engenharia planetária involuntária. As cianobactérias, ao mudar a química da atmosfera, criaram um nicho ecológico que permitiu a explosão da multicelularidade futura. O aumento do oxigênio não só facilitou a respiração, mas também contribuiu para a formação da camada de ozônio na atmosfera superior, proporcionando um escudo vital contra a radiação ultravioleta do Sol. Sem este escudo protetor, a colonização da superfície terrestre pela vida complexa teria sido impossível. O segundo grande salto foi dado há aproximadamente 2 bilhões de anos, pelas primeiras células eucariotas, ou simplesmente eucariontes. Estas células distinguem-se das procariotas por terem um núcleo que contém um material genético e uma série de organelos internos. A origem das eucariotas é uma história fascinante de cooperação, conhecida como endossimbiose. Uma criatura procariota ancestral engoliu uma bactéria capaz de realizar a respiração aeróbica e, em vez de a digerir, integrou-a como um parceiro interno, as mitocôndrias. Este processo repetiu-se mais tarde com outra bactéria fotossintética, que deu origem aos cloroplastos nas células vegetais. A aquisição das mitocôndrias, as centrais elétricas da célula, aumentou enormemente a energia disponível para a vida, tornando possível o aumento de tamanho, a complexidade e o eventual surgimento da multicelularidade. Antes deste evento, a vida estava limitada à escala microscópica. A eucariogênese rompeu esse teto evolutivo ao desbloquear uma quantidade de energia sem precedentes, que era necessária para manter os complexos mecanismos das células grandes e especializadas. A vida complexa na Terra é, em essência,
um produto da cooperação entre dois tipos de bactérias. A terceira grande linhagem transformadora manifestou-se muito mais tarde, há cerca de 570 milhões de anos, durante o período Ediacarano. As criaturas da fauna de Ediacara representam os primeiros exemplos conhecidos de vida multicelular, grande e complexa, marcando a primeira vez que a vida se tornou visível a olho nu. Estas formas eram estranhas, frequentemente com simetria trirradial ou bilateral, sem órgãos internos complexos nem estruturas de locomoção evidentes. Assemelhavam-se mais a tapetes ou a organismos almofadados que se ancoravam ao fundo marinho. A sua anatomia, descrita frequentemente como vendobiontes, sugere uma estratégia de alimentação por absorção, através da superfície do corpo. Embora a maioria dos ediacaranos se tenha extinguido sem descendência, a sua existência resolveu o problema de como montar muitas células num só corpo, um pré-requisito para a diversidade animal que viria depois. Este período desenvolveu-se logo após as grandes glaciações do Neoproterozoico, onde a Terra esteve coberta de gelo, um período conhecido como Terra Bola de Neve. O aquecimento global que se seguiu a estas glaciações injetou nutrientes nos oceanos, fornecendo o caldo de cultura necessário para o surgimento dos ediacaranos. As teorias sugerem que o surgimento de um corpo macroscópico foi um experimento evolutivo crucial para a biologia do planeta. A quarta grande revolução é a explosão do Cambriano, que ocorreu há cerca de 541 milhões de anos. Em um lapso geológico incrivelmente curto, a vida marinha diversificou-se de forma espetacular, produzindo a maioria dos filos, ou planos corporais básicos, que existem na atualidade, desde os artrópodes até os cordados. Aqui destacam-se dois grupos de criaturas pré-históricas. Primeiro, o Anomalocaris, um predador de topo do Cambriano que atingia até 1 metro de comprimento, dotado de grandes olhos e apêndices de agarre. A sua existência forçou a corrida armamentista evolutiva. Para sobreviver a predadores como o Anomalocaris, as presas desenvolveram carapaças duras, esqueletos externos e a capacidade de fugir, o que impulsionou a evolução da locomoção e da proteção. Esta pressão seletiva gerada pela predação é considerada por muitos biólogos como o motor principal da explosão cambriana. O desenvolvimento de esqueletos externos ricos em cálcio foi uma das adaptações mais importantes deste período. O segundo grupo-chave do Cambriano foram os primeiros vertebrados, representados por pequenos peixes sem mandíbula, como o Milocummingia. Estes organismos possuíam uma notocorda, um precursor da coluna vertebral, o que lhes proporcionava um eixo de suporte flexível. Esta simples mudança estrutural assentou as bases para o desenvolvimento dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo o ser humano. O surgimento da coluna vertebral foi um triunfo da engenharia biológica, permitindo maior tamanho, melhor natação e, crucialmente, a eventual capacidade de sustentar o corpo fora da água. A evolução posterior das mandíbulas no período siluriano fez com que os vertebrados se tornassem os predadores dominantes dos oceanos, fechando este capítulo de grandes inovações marinhas. Dê like, inscreva-se e compartilhe. A quinta transformação crucial centrou-se na conquista da Terra. Embora as plantas tenham precedido os animais na Terra, a colonização terrestre, por parte da vida animal, foi impulsionada por uma linhagem de peixes sarcopterígeos, ou peixes de barbatanas lobadas, há cerca de 375 milhões de anos, durante o período Devoniano. Deste grupo, emerge o Tiktaalik, apelidado de peixe-pod pelos paleontólogos. O Tiktaalik possuía barbatanas que já mostravam as estruturas ósseas precursoras dos 4 membros que caracterizariam os tetrápodes: anfíbios, répteis, mamíferos. As mudanças evolutivas que permitiram ao Tiktaalik arrastar-se para fora da água, como o fortalecimento da caixa torácica para suportar o peso fora da flutuabilidade e a perda da conexão entre o crânio e o ombro, tornaram possível que a vida vertebrada abandonasse os oceanos e explorasse os vastos ecossistemas terrestres ricos em plantas e insetos, mas vazios de grandes vertebrados. Esta transição foi lenta, mas o desenvolvimento de pulmões funcionais e membros robustos foi o grande salto.
demonstrando que a vida atual é a soma imutável de todas as revoluções biológicas do passado profundo do planeta. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!